E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um pouco de Deus em nossas vidas. Então, vamos começar falando sobre o caminho. Então, o caminho já nos dá a direção de muita coisa, né? O caminho. Então, eu comecei a rascunhar algumas coisas, porque talvez eu pregasse numa igreja, mas Deus sabe todas as coisas, não aconteceu. Então, eu peguei e fiz um resumo do que eu iria falar naquele dia. E eu tinha jejuado e Deus não tinha falado nada comigo. E aí eu orei de manhã, Deus também não tinha falado nada comigo. E tava chegando quase o dia para fazer, né? E Deus nada de falar comigo. Falei, Senhor, meu Deus. E como passar do dia, quando chegou a noite, eu falei com Deus de novo. Eu, tipo assim, gritei, Deus, pelo amor a mim e ao teu filho, por favor, me fala o que eu devo falar para aquelas pessoas sedentas, com fome de ti. Aí eu comecei a falar o caminho. Eu tenho um quadro de anotações onde eu coloco coisas importantes, né? Pagar dívidas. Tá meio desatualizado. E eu botei simplesmente o versículo de Provérbios, né? Que fala que o caminho do homem propõe, o coração do homem propõe o caminho, mas o Senhor que dirige os passos, né? Provérbios 16:9. Então, Deus me falou assim, ao meu coração, né? Falou assim, às vezes, o caminho é árduo e doloroso, mas a fé nos edifica e toda a tribulação nos torna experientes e fortes. Cristo disse que nós teríamos aflições, mas ele, o Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, ele era Deus, se fez carne e habitou entre nós, conseguiu vencer, nos dando o caminho e a direção que precisamos. Então eu botei uma indicação do Provérbios 16:9, né, que fala sobre o coração do homem, traça seus passos, mas só Deus que dirige o espaço do homem, né? E temos os Salmos. Eu vou abrir aqui a Bíblia. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fala sobre o caminho, né? O Salmos 37, 5. Tem outra aqui, deixa eu ver. O Provérbios, né? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Deixa eu ver aqui o outro versículo que eu coloquei aqui. Versículo não, é um capítulo inteiro, né? Que eu coloquei. Sobre o céu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Se isso não acontecesse, ele não teria dito. É isso que ele quer dizer. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho onde eu vou. Disse-lhe Tomé, o Senhor, não sabemos para onde vais. Como sabe o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Então, Jesus fala aqui que ele é o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho, o único caminho que leva ao Pai. Então, vou deixar essa palavra para vocês, né? Que é o João 14, de 1 a 6.
que fala sobre isso, que Jesus estava se preparando para subir aos céus já. E ele tinha falado, pô, se fosse mentira, se Deus não tivesse preparado nada para nós, que ele não teria falado nada, né? E ele fala isso, que ele é o caminho. Novamente eu falo que a gente tem que continuar. Ele falou, continue em frente. Caminhe, apesar de tudo. Caminhe sem parar. Persista. Resiliência. Resiliência é o ato de você passar por uma situação ruim e você ser capaz de ultrapassar esse problema, e a capacidade de você sobrepujar esse problema, entendeu? E então eu falo com vocês que se você continuar no caminho de Deus, trilhando no caminho de Cristo, seguindo a Cristo, tudo isso vai ser bom, porque apesar do caminho às vezes ter suas aflições, mas como eu falei, toda tribulação ela serve como uma experiência para tornar um cristão mais forte. Paulo às vezes falava isso. Por tudo que os problemas que ele passou, ele sempre se sentia, quando ele se sentia fraco, ele falava que estava forte. Então é uma coisa meio surreal, né? Que ele fala, né? Um antagonismo, né? Engraçado. Ele fala, enquanto que eu me sentia fraco, mas estava forte. Quando eu estava forte, estava fraco. Então, é isso, você ser humilde, você ter os dons do Espírito, que é benignidade, mansidão, e essas coisas ajudam. Atualmente eu coloco às vezes algumas palavras ditas pro grupo lá da minha academia, que eu trabalho, e eu falo assim, palavra hoje, mansidão. Então a minha palavra de hoje foi mansidão. Mansidão é muito complicado. Peguei um trânsito, tava dentro da van, tava atrasada, e o cara conversando, nem para andar, e as pessoas querendo sair, não saía direito. Então eu falei assim, nossa Senhor, eu tinha que escolher essa palavra hoje, mansidão. E eu falava, Deus é bom. Em todo tempo todo Deus é bom. Então eu falava isso pro meu noivo. E dentro da van, e a gente desesperava porque a gente já estava 15 minutos atrasado para chegar no trabalho. E a gente pegou um trânsito porque hoje choveu aqui no Rio de Janeiro e aconteceu isso. Depois quando eu fui descer da van para vir para casa, meu cartão bilhete único caiu e eu fui baixar para pegar, e um fulaninho lá fora falou uma gracinha que dava vontade de dar um tapa na cara dele, mas eu falei assim, Deus, é melhor nem olhar para a pessoa, porque é mansidão. Palavra mansidão, mansidão. E hoje também a palavra foi companheirismo, né? Comprometimento. Então, estar firme, se comprometer, não somente com a palavra de Deus, mas não somente com o que você deve fazer, mas você transportar isso, o que você faria, poxa, meu trabalho, meu comprometimento com o meu trabalho, com falar com as pessoas, de educação física, sobre atividade física, normalmente é muito complicado. É engraçado que eu acho às vezes que você falar da atividade física hoje em dia é mais fácil do que você falar de Jesus. E porque Jesus as pessoas já chegam, religião, religião. Aí parece que dá uma sirene na cabeça de todo mundo, fala assim, não, intolerância, não sei o que. Não, eu falo de Deus, eu falo quando eu tenho oportunidade e eu vejo que a pessoa está não só disposta para ouvir, mas eu vejo que ela me deu uma abertura, eu vou lá, falo mesmo, Deus é bom, e falo de Deus para ela, falo de Jesus. Eu não levo bandeira de igreja, eu atualmente estou em uma igreja, entendeu? Estou na Bola de Neve, mas eu não levo bandeira de doutrina, Não, o negócio é falar sobre Cristo, o amor de Cristo, entendeu? E às vezes é complicado. Por exemplo, se eu falar da atividade física,
E algumas pessoas chegam pra você, mas eu gosto de comer pizza, eu gosto de tomar cerveja, não vou deixar de tomar cerveja pra ter que malhar. Então, mas aí você vê que, querendo ou não, no futuro elas vão precisar, elas vão ter que ir. Senão aquilo que elas praticam no dia a dia delas vão matar elas. Tipo, você comer pizza todo dia, você beber, você, sabe? Seu fígado vai ter uma hora que não vai aguentar, seu coração vai ter uma hora que não vai aguentar a gordura que você consome, o colesterol vai subir, hipertensão, essas coisas, vai dar sinal. Então, na sua vida, normalmente dá alguns sinais de problemas espirituais que você acha que às vezes nem é espiritual, por exemplo. Insônia é uma. Terror noturno, pesadelos, sensação de estar sempre sendo observada. Isso normalmente é o indício que a sua vida espiritual não está legal e você precisa de uma ajuda. Então, estamos aí. Jesus ama você, então eu deixo essa dica para vocês, esses versículos, né? João 14, de 1 a 6, que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, que leva ao Pai, né? E temos aí também o Provérbio 16, 9, que não adianta, né? E não adianta você traçar todos os objetivos para chegar em algum lugar sem Deus na direção. Vamos deixar tudo no controle dele. E temos o Salmos 37, 5, né? Entrega teu caminho ao Senhor e o mais ele fará também, né? Então, só o caminho. O caminho é Cristo. Então, não tem outro. E eu deixo essa palavra para vocês. E que Deus abençoe vocês nesse dia e todos os dias. Esteja convosco. Beijo. Tchau. Fiquem na paz.